Vivemos em um mundo que nos ensina a acreditar apenas naquilo que podemos ver, tocar e medir. A lógica humana exige provas, evidências concretas e certezas visíveis antes de dar um passo. No entanto, a fé caminha em um sentido oposto. Ela nos convida a confiar no que não se vê, a andar sem necessariamente enxergar o caminho todo à frente. A Bíblia define a fé de forma clara. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A fé cristã não é um salto no escuro, mas um firme alicerce na palavra de Deus. É confiar que suas promessas são verdadeiras, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É crer que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece silencioso. É viver com a convicção de que o reino de Deus é mais real do que qualquer estrutura deste mundo passageiro. Quando olhamos para a história bíblica, vemos homens e mulheres que ousaram confiar em Deus, ainda que não tivessem todas as respostas. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na voz do Senhor. Moisés enfrentou o poder do Egito, sustentado pela promessa divina. Pedro andou sobre as águas porque seus olhos estavam fixos em Cristo. A fé molda nossa jornada cristã porque nos ensina a depender de Deus, a enxergar com os olhos do Espírito e a viver com esperança. Em tempos de incerteza, é a fé que nos sustenta. Quando as respostas não chegam, é a fé que nos faz prosseguir. E quando tudo parece perdido, é a fé que nos lembra que Deus continua no controle. Este livro é um convite para fortalecer sua fé, aprofundá-la na palavra e aplicá-la no seu dia a dia. Que cada página renove sua confiança no Deus que vê além do que podemos enxergar. Afinal, a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus, mas viver como se suas promessas já fossem realidades, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Capítulo 1. A natureza da fé, certeza, convicção e confiança. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. O que é fé? Fé não é um mero otimismo ou um desejo intenso de que algo aconteça. Segundo a palavra de Deus, fé é certeza e convicção. É a certeza daquilo que esperamos e a convicção das realidades invisíveis. No mundo natural, confiamos no que vemos e sentimos, mas no reino de Deus, a fé nos leva a confiar em sua palavra, mesmo sem enxergar o resultado imediato. Pense em um agricultor que planta uma semente. Ele não vê a colheita no momento do plantio, mas sabe que ela virá no tempo certo. Assim é a fé. Confiamos nas promessas de Deus, mesmo antes de vê-las cumpridas, pois sabemos que Ele é fiel para realizar aquilo que prometeu. Fé em meio às incertezas. A vida cristã nos desafia a confiar em Deus quando as circunstâncias parecem contrárias. Mas como podemos exercitar essa fé na prática quando Deus parece silencioso? Há momentos em que oramos e não recebemos resposta imediata. Isso aconteceu com Abraão, que esperou anos pelo cumprimento da promessa de um filho. Mas mesmo diante da demora, ele não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé. Romanos 4:20. Um dos grandes desafios que eu e Elaine atravessamos foi quando ela contraiu câncer no seio. Isso aconteceu em 2008. Eu acreditava na cura divina e orei, esperando que ela fosse curada sem necessidade de intervenção humana. Enquanto aguardávamos uma comprovação médica da cura, continuava confiando que Deus a curaria. Não aconteceu como eu gostaria. Ela submeteu-se a biópsia e cirurgia. Retirou a mama direita e colocou o implante. E ela passou por cirurgias e tratamento. Deus a curou, mas não sem trata-se com quimioterapia e radioterapia. Não aconteceu como pensei que aconteceria. Com o passar dos anos, compreendi que era intenção de Deus nos ensinar diversas lições com essa doença na vida da Elaine. Uma delas é que o silêncio de Deus tem seus propósitos. Quando tudo parece perdido,
Nos momentos em que não há esperança, em que não conseguimos enxergar o futuro, olhe para a Escritura e veja os discípulos no barco em meio à tempestade. O mar estava agitado, o vento forte, e Jesus parecia ausente. Mas, no momento certo, ele veio ao encontro deles e acalmou a tempestade. Marcos 4:25-41. Assim acontece conosco. Se buscarmos ao Senhor, Ele virá a nós e pacificará o coração, transformará mentes e vai moldar corações a fim de criar situações. Dessa forma, a fé nos mantém firmes, confiantes de que Deus tem o controle, mesmo quando os ventos sopram contra nós. Quando as respostas não fazem sentido, muitas vezes Deus nos pede para agir de maneiras que desafiam a lógica humana. Foi assim com Josué diante das muralhas de Jericó. Ao invés de uma estratégia militar tradicional, Deus ordenou que marchassem ao redor da cidade por 7 dias. No final, as muralhas caíram. Josué 6. Então esteja atento ao mover de Deus, creia no milagre. Apenas tenha o cuidado de que certificar-se de que Deus realmente está lhe direcionando. Não faça nada sem certeza de que é o Senhor que o está impulsionando nessa escolha, ação ou palavras. Quando mudei de ministério, tomei a decisão em uma oração no monte, ao ouvir uma música que apontava para uma nova história. Senti uma convicção de era o melhor a fazer, dada as circunstâncias presentes no ministério. Busquei razões para explicar o momento que vivíamos aos membros da igreja. Comuniquei a decisão e então vivi os 2 anos seguintes em um novo ministério. Então voltei e novamente, com certeza de que Deus estava conduzindo o processo, reassumi o ministério. Mas se eu voltei ao ministério anterior, por qual razão Deus estaria me direcionando para a mudança? Estaria errado quando acreditei que era a direção de Deus a mudança? Sei que não, mas por que me mandaria de volta para a mesma igreja, para aprender lições importantes e crescer ministerialmente, quando as respostas não fazem sentido para você no momento, mas sabe que pertencem a Deus? Simplesmente confie. Quando o futuro for presente, você entenderá. Vivendo pela fé. O caminho da segurança, sustento e propósito. Quando vivemos pela fé, não somos dominados pelo medo ou pelas circunstâncias, mas guiados pela esperança no que Deus prometeu. A fé não significa ignorar a realidade, mas enxergar além dela, confiando que Deus tem um plano soberano em ação. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, reafirmado em Romanos 1:17. Isso significa que nossa vida não pode ser conduzida por sentimentos passageiros ou pelo que vemos ao nosso redor, mas pela convicção de que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Vamos ampliar esse entendimento com 3 razões fundamentais para viver pela fé. A fé nos dá segurança em meio às dúvidas. Sabemos que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Diante das incertezas da vida, a fé nos lembra que Deus está no controle. Mesmo quando não compreendemos os caminhos que Ele traça, podemos descansar na certeza de que Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Exemplo bíblico: José do Egito, Gênesis 37-50. José enfrentou traição, foi vendido como escravo e injustamente preso. Durante anos, sua vida parecia um conjunto de tragédias desconectadas. Mas ao final, ele percebeu que Deus estava conduzindo sua história para algo muito maior. Ao reencontrar seus irmãos, José declarou: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Assim como José, podemos confiar que Deus está escrevendo algo maior do que conseguimos ver agora. Se hoje você enfrenta momentos de incerteza, lembre-se de que Deus está orquestrando sua vida para um propósito maior. Mesmo o que parece ruim agora pode ser um instrumento de bênção no futuro.
A fé nos sustenta quando não temos forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40 e 31. Muitas vezes nos sentimos fracos e incapazes de continuar, mas a fé nos fortalece. Quando nossa força acaba, Deus nos sustenta com sua graça e nos renova para seguir em frente. O profeta Elias, após uma grande vitória contra os profetas de Baal, entrou em profunda exaustão emocional e física. Ele fugiu para o deserto e desejou morrer, sentindo que não tinha mais forças para continuar. Mas Deus enviou um anjo para alimentá-lo e lhe deu nova direção. Elias aprendeu que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus sempre nos sustenta. Leia em sua Bíblia, 1 Reis 19, versículo 1 a 8. Se você está se sentindo fraco ou desanimado, lembre-se de que Deus renova aqueles que esperam nele. Não tente caminhar sozinho. Ele é a fonte da sua força. A fé nos direciona para um propósito maior. Confiamos que Deus está escrevendo nossa história, mesmo quando não entendemos cada capítulo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. A fé nos ajuda a seguir esse propósito, mesmo quando não conseguimos ver cada detalhe do caminho. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e seguir para um lugar desconhecido. Ele não tinha um mapa, apenas a promessa de Deus. Mesmo sem saber para onde ia, Abraão obedeceu, confiando que Deus estava guiando seus passos. Como resultado, tornou-se pai de uma grande nação. Gênesis 12, 1 a 4, Hebreus 11, 8 a 10. Às vezes Deus nos chama para algo que parece incerto ou assustador, mas nossa fé nos direciona. Quando confiamos que Ele está conduzindo nossa história, seguimos com coragem, pois sabemos que Ele não nos abandona. A fé nos dá segurança em meio às dúvidas, sustenta-nos quando nos sentimos fracos e nos direciona para um propósito eterno. Não se trata de uma fé teórica, mas de uma confiança prática, diária e transformadora. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Se hoje você sente que sua fé está enfraquecida, peça a Deus que a fortaleça. Ele é fiel para cumprir cada promessa. Continue confiando, continue caminhando, pois Ele já preparou o melhor para a sua vida. Quando confiamos em Deus, aprendemos que a fé não exige que vejamos o fim da estrada, basta sabermos que Ele está conduzindo o caminho, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Que sua fé seja fortalecida e sua esperança renovada. Confie no Senhor, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Exercício prático para fortalecer a confiança em Deus. A fé cresce quando é exercitada. Assim como um músculo que se fortalece com o treino, a confiança em Deus se torna mais firme quando praticamos a dependência dEle. Aqui estão 3 exercícios práticos para desenvolver essa confiança. Diário da fé. Registre promessas e respostas. O que fazer? Separe um caderno ou use um aplicativo para anotar promessas bíblicas que falam ao seu coração. Escreva orações específicas e depois registre como Deus respondeu a elas. Propósito. Isso ajuda a lembrar que Deus é fiel e que Ele já tem trabalhado na sua vida, mesmo quando você não percebe.